do Senhor? Amém. Sou grato a Deus pela oportunidade que Ele concede, de juntamente com os irmãos nós estarmos aqui, na igreja, para prestarmos um culto de adoração ao nosso Deus. Quem veio adorar a Deus aqui? Amém. Vamos continuar então adorando ao nosso Deus. Irmãos, nessa semana Deus me fez refletir sobre um assunto e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Então vamos ler um texto bíblico em João, capítulo 16, verso 33. Quem trouxe a Bíblia? Amém? Nós vamos fazer uso da Bíblia. Quantos irmãos acham? João, capítulo 16, verso 33. Nós já retornamos com as aulas na escola bíblica dos adultos, tá? Então, se porventura você quer fazer parte, quer ver uma aula, você está convidado. Todo domingo, a partir das 8h30, a gente já está aqui. Tem um café, um pão de queijo, um bolo. Você está convidado a tomar um café e estudarmos a palavra de Deus, tá bom? A gente só tem a ganhar, só tem a crescer, A ideia é essa, crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. João 16, verso 33, vocês acharam? Amém. Eu posso ler? Diz assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu vou ler de novo, João capítulo 16, verso 33, João 16, 33, são palavras de Jesus, tá? Orientando os discípulos. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Palavras de Jesus para os seus discípulos. Como eu disse para vocês, nessa semana, Deus me fez refletir sobre um assunto, e esse assunto ele afeta a todos nós, sendo cristãos ou não, É um assunto, é um tema que atinge a todos nós, mas a maioria de nós quer fugir dele, que é a questão do sofrimento. A questão do sofrimento. Então, não há ninguém nesse mundo, nessa terra, que nunca tenha feito essa pergunta, Por que nós passamos por situações difíceis? Não há ninguém nesse mundo que não tenha feito essa pergunta. Por que nós sofremos? E a gente vai ver hoje, de forma geral, tá? De forma geral, porque a intenção aqui não é esgotar o assunto sofrimento. Primeiro que eu não tenho capacidade nem condição para isso. Mas nós vamos ver aqui de forma geral o que a Bíblia ensina sobre o sofrimento, uma vez que ele é real na nossa vida, sendo a gente cristão ou não. Quem aqui já sofreu, ou está sofrendo, ou tem uma perspectiva de sofrer mais para frente? Levanta a mão. Deixa eu te dar uma notícia. Você querendo ou não, em algum dia, em algum momento, a dificuldade vai bater a sua porta. Você querendo ou não, porque isso é a vida, tá? Mas a Bíblia, ela fala algumas coisas a respeito do sofrimento. A Bíblia fala de algumas razões por que sofremos. Então nós vamos ver algumas delas, algumas razões pelas quais nós sofremos, ok? A primeira delas se encontra em João, capítulo 5, verso 14. Abre aí, por favor. João capítulo 5, verso 14, é um texto conhecido dos irmãos, e nesse texto mostra a primeira razão pela qual nós sofremos. Diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça.
Quando a gente lê esse capítulo aqui, a gente vai ver que está falando do paralítico lá no tanque de Bethesda. Era um homem que havia enfermo há 38 anos, ele estava ali no tanque e estava aguardando, ser curado, porque havia um movimento ali nas águas e tal, e quando a pessoa entrava nas águas, enfim, a pessoa era curada. E Jesus vai e cura esse homem, da paralisia, que ele havia estado enfermo por 38 anos, e ele é curado por Jesus. E aí Jesus sai lá do tanque, entra no meio da multidão, e um tempo mais tarde Jesus encontra esse homem no templo. Aí é o momento que Jesus diz essas coisas para ele. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar. Não volte a fazer o quê? A pecar. Não volte a pecar. Você está curado, mas não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Então, qual é a primeira razão por que nós sofremos? Porque nós pecamos. O sofrimento como consequência do pecado, aquilo que a gente faz tem um impacto em nossas vidas, tanto para o bem quanto para o mal. Isso porque o Criador do universo estabeleceu a lei da causa e efeito. Então, uma vida de pecado trará consequências inevitáveis, não como castigo, mas como resultado natural de escolhas erradas. Então, por que nós sofremos? Porque nós pecamos. Detalhando melhor, porque nós tomamos decisões erradas. Esse homem aqui, o texto não vai falar, mas provavelmente o que o levou à paralisia foi algo que ele fez de errado. Por isso que Jesus disse para ele: não volte a pecar, para que não te aconteça algo pior. Então, quando a gente toma decisões erradas, a gente vai colher o fruto daquela decisão. E não é castigo, se você não fizer a coisa certa, Deus vai te castigar. Não é isso. Na verdade, é a lei da semeadura. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Não adianta você plantar laranja e querer colher abacaxi. Então, quando a gente decide viver uma vida de pecado, a gente tem que arcar as consequências dessa nossa ação, dessas nossas atitudes. Vou dar um exemplo aqui. Um homem que viveu a vida toda, tem filhos, foi casado, teve filhos, mas ele abandonou a esposa, abandonou os filhos, saiu com a amante, foi viver com a amante. Chegou na velhice, a amante abandonou ele tenta voltar para os filhos da primeira esposa, só que os filhos não recebem. Por quê? Por que os filhos não recebem? Porque ele está colhendo aquilo que ele plantou. Então aquele sofrimento do abandono que ele está vivendo, não é castigo de Deus não, é a colheita daquilo que ele plantou a vida dele. Então tem muito sofrimento que vem na nossa vida que é culpa nossa. Não é culpa de Deus, não é culpa do diabo, é culpa das nossas escolhas erradas. É por isso que a Bíblia orienta a gente a não errar, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, muito sofrimento, como eu já disse, é culpa nossa, é resultado de atitudes nossas. Eu não sou um bom marido, eu não sou um bom pai. O que eu vou esperar da minha esposa e dos meus filhos? Talvez eu não espere muita coisa. Um outro exemplo: eu trabalho numa empresa, eu tenho um cargo de confiança, trabalho há muito tempo, tenho um cargo de confiança, está nas minhas mãos as finanças da empresa, e em algum momento, por uma tentação, eu me deixei levar e acabei pegando um dinheiro que não era meu. Isso é descoberto, eu sou demitido por justa causa, a minha família a partir desse momento vai passar por necessidade, fora a vergonha que eu vou passar. Esse sofrimento é culpa de Deus? De quem é esse sofrimento? A culpa desse sofrimento é minha, porque eu não fui capaz de resistir à tentação e acabei tomando uma decisão errada, e eu vou colher o fruto dessa decisão. Então, existe sofrimento que não é culpa de Deus, nem de qualquer outra coisa, é culpa nossa. Então, a primeira razão por que nós sofremos é porque nós pecamos, e não como um castigo de Deus, mas como consequência de uma atitude errada. É o que diz Gálatas 6,7.
Tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai plantar. Amém ou não? E a segunda razão? Tem mais? Tem mais. Tem uma outra razão porque nós sofremos. Essa razão é diferente. Está em 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 ao 9. Segundo Coríntios capítulo 12, versos 7 ao 9. Acharam? Posso ler? Amém. Segundo Coríntios capítulo 12, verso 7. A partir do verso 7 até o 9. Diz assim: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. São palavras do apóstolo Paulo. Então, se na primeira razão nós sofremos porque nós pecamos, nessa segunda razão, alguns sofrimentos vêm sobre nós para nós não pecarmos. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, o sofrimento como um freio para impedir de pecar. Paulo reconhece seu espinho na carne como algo que lhe ajuda a não cometer o pecado do orgulho. Então, nesse sentido, o sofrimento que lhe acomete tem um resultado positivo. Então, o apóstolo Paulo, devido a todas as revelações que ele tinha da parte de Jesus, Deus lhe permitiu que algo lhe atormentasse para que ele não se orgulhasse daquilo que ele via da parte de Deus. É o que ele chama de espinho na carne. Muitos se especulam o que seria esse espinho na carne. Uns dizem que é problema de visão, outros dizem que era um problema que ele tinha com alguém. O fato é que esse sofrimento que vinha na vida de Paulo, e que ele pediu para Deus 3 vezes para que Deus tirasse da vida dele, porque era algo que lhe causava um certo transtorno, um certo sofrimento, Deus falou que não vou tirar. Por quê? Porque esse sofrimento, por mais difícil que pareça, faz com que você não se orgulhe, você não peque. Então existem alguns sofrimentos na nossa vida que é permissão de Deus, para que porque Deus está vendo que se Ele tirar, Ele vai tirar um freio que nos segura, vamos dizer assim. Então nós também sofremos por quê? Para quê? Para não pecarmos. Amém? Vocês entenderam? Amém. Terceiro, Hebreus capítulo 12, versos 7 e 11. A terceira razão pela qual nós sofremos. Hebreus capítulo 12, versos 7 e 11. Diz assim, suportem as dificuldades. Suportem o quê? As dificuldades, o sofrimento, a dor, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Deus nos trata como o quê? Filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, o terceiro motivo pelo qual nós sofremos é para um aperfeiçoamento. Ou seja, Deus, Ele permite que o sofrimento venha sobre nós para nos disciplinar, porque Ele nos trata como filhos. E todo pai que é pai disciplina o seu filho, sim ou não? Amém. O sofrimento como um meio de aperfeiçoamento, treinamento, para crescimento. Assim como os nossos pais nos corrigiam, e na maioria das vezes não entendíamos o propósito da disciplina, nosso Pai Celestial nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Às vezes, quando nós disciplinamos os nossos filhos, eles não entendem, não é? Sim ou não? Eles ficam,
bravos. Mas por que a gente disciplina? Porque a gente quer o bem deles, não é isso? A gente está vendo que eles estão fazendo a coisa errada, é que se eles não forem disciplinados, eles vão continuar no erro, e esse erro pode trazer uma consequência ruim para eles. Então a gente disciplina, e muitas das vezes eles não entendem, não aceitam a disciplina, mas é o necessário. O seu filho, por exemplo, ou meu filho vai querer: pai, eu quero todo de manhã, eu quero comer doce. Você vai dar doce para o seu filho toda manhã? Mas ele quer, você vai dar? Por que você não dá? Porque você sabe que aquilo vai ser prejudicial para ele. Ou às vezes ele faz uma coisa errada, uma desobediência, ele xinga alguém ou desacata alguém, o que você faz? Você repreende. Para quê? Para que ele se comporte da forma correta. Por quê? Porque é necessário que ele seja disciplinado. E o escritor dos Hebreus está falando que Deus permite algumas coisas na nossa vida, porque Ele está nos disciplinando. E às vezes a gente não entende porque Deus permite certas coisas, mas Ele está nos corrigindo para que nós alcancemos o propósito dele para nós, que é o nosso bem. É o que o escritor está dizendo. Então às vezes nós sofremos por um aperfeiçoamento da parte de Deus. Deus está nos aperfeiçoando. Para quê? Para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então por que nós sofremos? Para nos aperfeiçoarmos. É Deus nos disciplinando. Dando exemplo, um soldado que vai para a guerra, antes de ir para a guerra, o que ele faz? O que ele passa? Treinamento. E o treinamento do soldado é mole, não é fácil. Ele acorda 10 horas, ele toma café, ele vai para a biblioteca ler um livro. É assim o treinamento do soldado? O soldado é exposto às piores situações, não é? Por quê? Porque na guerra ele vai encontrar dali para pior. Então o soldado, ele passa por um treinamento para quê? Para ser aperfeiçoado, para que quando a luta vier, ele esteja preparado. É Deus na nossa vida, é Deus nos preparando, é Deus nos treinando, para que quando a calamidade vier, nós estejamos preparados. Amém ou não? Amém. Mas existe mais uma razão pela qual nós sofremos. Jó capítulo 2, verso 3. Então nós sofremos porque nós pecamos, para não pecarmos, para nos aperfeiçoar. E essa quarta razão, que está em Jó capítulo 2, verso 3. Acharam? Posso ler? Diz assim, disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Então qual é essa quarta razão aqui por que nós sofremos? Na verdade não tem razão, é sem motivo, é de graça. É o caso do Jó, o sofrimento sem motivo, mas com propósito. Jó sofreu sem causa, de graça. Contudo, o propósito para o seu sofrimento era provar para o adversário de Deus e os demais seres espirituais que é possível amar a Deus de graça. A base do relacionamento de Deus e Jó era única e exclusivamente no amor livre. Jó sofreu. Talvez Jó, depois de Cristo, tenha sido o homem que mais sofreu na Bíblia. Tá? Nós podemos elencar aqui Cristo, Jó, apóstolo Paulo, vamos dizer assim. Jó, ele sofreu as piores coisas que nós podemos imaginar. Porém, ele não sofreu porque ele estava em pecado. Ele não sofreu para que ele não pecasse, porque ele era um homem íntegro, temente e reto. Ele não tinha, ele procurava conduzir a sua vida na presença de Deus. Porém, o sofrimento veio sobre ele. Esse sofrimento não tinha motivo, mas tinha um propósito. Essa é a questão, tinha um propósito. Ele sofreu sem motivo, mas não sem propósito. Então muitas das vezes nós sofremos e nós não vemos motivos, porém existe um propósito aí que a gente não está vendo. Tem um propósito para esse sofrimento que a gente não percebe,
mas por trás tem um objetivo, tem uma causa, vamos dizer assim, para esse sofrimento. E no caso de Jó, o que era? Era Deus usando a vida de Jó para provar para o seu adversário que existe sim amor livre, tanto de Deus para com o homem, como do homem para com Deus. Amém? Mas vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Abre aí em Jó 1. Jó 1. Veja, a gente disse que Jó sofreu sem motivo, mas com um propósito. Qual era o propósito? Jó 1 vai falar assim, acharam? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Então, ele era um homem justo, íntegro, temia a Deus e se desviava do mal. Ok? E possuía 7.000 ovelhas. Aí vai falar o que ele possuía. E no final do versículo 3, ele vai falar que ele era o homem mais rico do mundo. É o mais rico do Oriente. Verso 6 agora. Acompanha comigo. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás, quem? Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Agora olha o verso 9. Olha o que o cabrunco fala para Deus. Olha só, olha a acusação dele. Veja: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Olha a acusação. Vamos visualizar aqui o cenário. Aqui é um concílio celeste, porque no verso 6 do capítulo 1 ele vai falar: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Um concílio celeste, uma reunião de Deus com todos os anjos. Só que no meio desses anjos veio quem? Satanás. Satanás está lá, nessa reunião. Por que ele está lá? Por que ele entrou lá? Porque ele tinha o direito de entrar lá, porque o homem, Adão e Eva, entregaram a ele esse direito, no momento em que pecaram. Mas isso é um assunto para uma outra hora. O fato é que Satanás estava no meio desse concílio celeste, e Deus, vendo que ele estava ali como um intruso, Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? De onde você vem? Aí ele fala: eu venho da terra. Estava perambulando por ela lá. Aí Deus pergunta para ele: tá, então já que você estava na terra perambulando lá, você viu o meu servo Jó? Você viu, Satanás, o meu servo Jó? Por que Deus fala de Jó? Porque Jó era alguém que servia a ele, a Deus, não é isso? Ele não era temente a Deus, se desviava do mal. Então Deus fala: Satanás, você viu lá o Jó, meu servo? Satanás fala: vi sim. Mas aí também é fácil, né? Porque você dá tudo para ele, você cercou ele de bens, ele tem tudo. O que Satanás está falando aqui? Satanás está acusando Deus de comprar a fidelidade das pessoas com bens materiais. Não é isso? Já tem tudo, até assim, até eu sou crente assim, né? Falando aqui nossa língua. No concílio celeste, Deus é acusado por Satanás de manipular a vida de Jó. E não só isso, Satanás também acusa Jó de servir a Deus por interesse. E com isso ele está afirmando que todo aquele que serve a Deus só serve querendo algum bem ou alguma coisa em troca. Então veja, Satanás está sendo acusado, Satanás está acusando Deus, está acusando Jó, na presença de quem? Na presença de quem? Quem é que está nesse concílio?
os anjos. Satanás está acusando Deus e está acusando Jó. Satanás está acusando Deus na presença dos seres celestiais de que Deus compra as pessoas e as pessoas gostam de ser compradas por Deus. Qual é a resposta de Deus então? O que Deus precisa fazer para mostrar para Satanás que não é verdade o que ele está falando? Então veja que existe um propósito no sofrimento de Jó. E qual é o propósito? Deus mostrar para Satanás, e não só Satanás, porque Deus está sendo acusado na presença dos anjos, que Deus não compra ninguém. Porque, olha o detalhe, o único ser que é onisciente, ou seja, que conhece todas as coisas, é Deus. Isso quer dizer que só Deus conhecia o coração de Jó. Só Deus sabia que Jó era um homem fiel a Deus, não pelo que ele tinha. Só Deus sabia disso, mas os outros anjos não. Então o que precisa ser feito? Deus precisa permitir que Satanás tire tudo de Jó, tudo, para mostrar que Jó, o motivo de Jó servir a Deus não é pelo que ele tem. E assim acontece. Deus permite que Satanás toque em tudo de Jó. Tire os seus bens, tire os seus filhos, tire a sua saúde, tire tudo dele, tudo. Satanás tira tudo de Jó. Satanás só não pôde tocar na vida de Jó. Aí abre um parênteses aqui. Quando a gente falou um outro dia que Deus é soberano e tem um controle de tudo, Deus está no controle de tudo. Aí alguém fala assim: mas o mundo jaz no maligno. Ou seja, quando a gente usa esse termo jaz no maligno, quer dizer que o mundo está sob a influência do maligno. Isso está escrito na Bíblia de fato. Mas até Satanás age somente no limite que Deus estabelece. Então quem está no controle? Amém? Você vai ver aqui que Deus falou: toca tudo dele lá, tira a família, tira tudo, só não tira a vida dele. Satanás tirou a vida de Jó? Por quê? E quem está no controle então? Amém. Então Jó sofreu. Por quê? Porque ele não tinha motivo para sofrer, mas tinha um propósito. Deus precisava provar para Satanás que existe sim. O homem é capaz de amar a Deus, não pelo que Deus dá, mas pelo que Deus é. Pelo que Deus é. E Jó provou para Satanás e para o universo: é possível amar a Deus pelo que Ele é. Amém? Irmãos, que Deus encontre muitos Jós em nós. Então nós sofremos, por quê? Primeiro, porque pecamos. Segundo, para não pecarmos. Terceiro, porque para sermos aperfeiçoados por Deus. E algumas vezes, sem motivo, mas não sem propósito. Então talvez no sofrimento que você está passando tenha um propósito de Deus. Você não está vendo, mas Deus está mostrando para alguém, através da sua vida, que Ele é Deus. Através do seu sofrimento. Amém? Mas você vai falar assim: tá bom, falamos aí das razões do sofrimento, mas qual é a resposta de Deus para o sofrimento? Por que a gente sofre? Ok, mas tá, tem razões para sofrer, mas por que Deus permite a gente sofrer? Por que Deus não faz nada para impedir o sofrimento? Aqui a gente vai entrar então na palavra, na pregação. A gente vai entender que Deus, a despeito disso, Ele não está inerte, parado, indiferente, vendo o nosso sofrimento. Deus, Ele, a gente questiona, né? Poxa, Deus está vendo, Deus não está vendo eu sofrer aqui, Deus não está vendo, Deus não faz nada. Estaria Deus alheio, diferente, ou mesmo passivo diante do nosso sofrimento? Quando estamos diante de uma grande dor, aflição, angústia, medo, é comum perguntarmos: Deus, o Senhor não está vendo o meu sofrimento? A gente faz isso ou não, irmãos? A gente fala isso ou não? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo a dor que eu estou sentindo?
Ser sincero, quem já perguntou isso para Deus? Pode ser sincero, não precisa ficar com medo. Né? Se eu não está vendo, na verdade, esse questionamento não é nosso, não é só nosso. A gente vai ver na Bíblia que os discípulos fizeram a mesma coisa. Os discípulos fizeram a mesma pergunta que nós fazemos para Deus de vez em quando nós estamos submetidos a uma dor, a um sofrimento, a um infortúnio. Abre aí comigo, Marcos 4, 35. Qual é a resposta de Deus para o sofrimento? Será que Deus está inerte diante do nosso sofrimento, da nossa dor? Será que Deus está indiferente? Será que Deus está lá sentado no trono só olhando, olha, poxa vida, como eles estão sofrendo? Será que Deus está fazendo assim? Será que Deus está agindo assim? Será? Marcos 4,35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Olha isso, não é o que a gente pergunta para Deus de vez em quando? Senhor, você não está vendo não? Você não está vendo eu sofrendo não? Os discípulos aqui fizeram a mesma pergunta. Eles estavam num barco, passando de um ponto para o outro. De repente veio uma tempestade, começou a agitar, começou a entrar água no barco. Eles estavam ali com medo do barco afundar, eles morrerem. E Jesus está no barco dormindo. Aí eles vão acordar Jesus e falar: não te importa que morramos? Não te importa que pereçamos? Qual é a resposta de Jesus? Ele se levanta, acalma a tempestade, né? Aquieta, fica tudo numa bonança. E aí Jesus fala. E a reação dele é uma reação de decepção. Por quê? Jesus fala: vocês não têm fé? Até quando vocês vão ser incrédulos? Vocês não acreditam que o Pai ama vocês a despeito da tempestade? A despeito da tempestade, mesmo que o vento venha, que a tempestade venha, Deus está no barco. Deus está no barco. Com tempestade ou sem tempestade, Deus está no barco. Então a reação de Jesus vai mostrar para a gente que Deus não está inerte. Ele só quer que nós tenhamos um pouquinho mais de fé e confiar nele. A pergunta que a gente faz é: então Deus está passivo diante do nosso sofrimento? Deus não faz nada? Deus não fez nada? Deus não agiu em relação ao sofrimento? Deus só está assistindo o nosso sofrimento? De forma alguma. Deus tomou atitude para resolver o nosso problema, o problema do sofrimento de uma vez por todas. E como é que Deus fez isso? Primeiro, Deus impediu que o nosso sofrimento fosse eterno. Deus impediu. Deus agiu em nosso favor, impedindo que o sofrimento nosso fosse eterno. Amém? Gênesis capítulo 3, verso 22. Primeiro, Deus impede que o pecado, causador de todos os males e sofrimentos, se perpetuasse ao expulsar Adão e Eva do paraíso. Gênesis 3, 22. Diz assim, então disse o Senhor. Quem disse? O Senhor: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome o fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Pois o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo ao qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Então olha Deus agindo aqui em nosso favor, para impedir que o sofrimento fosse eterno. Assim que o homem pecou, o que Deus fez? Deus expulsa o homem do jardim.
Por quê? Porque no mesmo jardim que tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha também a árvore da vida. Então, para impedir que o homem comesse do fruto da árvore da vida e fosse um pecador eterno, Deus expulsa ele de lá. E ele coloca querubins no caminho da árvore da vida para impedir que o homem tentasse chegar até lá. Para quê? Para que o pecado não fosse eterno. E a gente sabe que todo sofrimento é culpa do pecado. Então Deus agiu sim em nosso favor. Primeiro Ele impediu que o pecado fosse eterno. Ele impediu que o homem se tornasse um pecador eterno. Por quê? Porque isso faria com que nós não tivéssemos jeito do nosso sofrimento. Então Deus impede que o pecado, causador do sofrimento, se perpetuasse. E aí o apóstolo Paulo vai falar de uma atitude ainda mais extrema de Deus. Deus ele toma uma atitude mais extrema ainda, mais radical, em nosso favor, para resolver o problema do sofrimento. O que Deus faz? Deus vem até aqui. Abre aí, Filipenses capítulo 2. Essa foi a atitude, a ação mais extrema de Deus para resolver o problema do nosso sofrimento. Deus olha para o mundo afundado no pecado e sofrimento e decide vir aqui, se tornar um de nós. Filipenses capítulo 2, verso 5, olha o que diz. Acharam? Olha Deus agindo em favor, em nosso favor. Olha Deus trabalhando para resolver o sofrimento, o problema do sofrimento. Filipenses capítulo 2, verso 5, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então olha o que Deus faz. Deus, vendo o mundo afundado no pecado, afundado no sofrimento, Ele toma uma atitude de não só ver o sofrimento de lá, mas Ele vem aqui, Ele nasce como um de nós, Ele deixou a sua glória, Ele se humilhou ao ponto de nascer como um ser humano, porém sem pecado. Então Deus, o Deus Filho vive entre nós, confirmando o que Isaías disse sobre Ele ser o Deus Emanuel. O que é o Deus Emanuel que Isaías fala? É o Deus, então, é o Deus conosco. Então Deus não só estava assistindo o mundo, Deus ele decide participar aqui das nossas dores, das nossas aflições, nascendo como homem. E o escritor dos Hebreus vai nos dizer o motivo dele ter se tornado homem. Por que então que Deus se torna um homem? Por que Deus então decide vir de lá, deixar sua glória e nascer como um ser humano aqui? Por quê? Hebreus vai dizer, Hebreus 2, 17 e 18. Abra aí comigo, por favor. Hebreus, capítulo 2, versos 17 e 18. Vai falar, o autor aos Hebreus vai dizer o motivo de Deus ter se tornado homem e ter vindo aqui participar das nossas aflições, das nossas dores. Diz assim: portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimentos e tentações, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. O escritor dos Hebreus está dizendo aqui que ele se tornou como homem para se tornar o sacrifício que removesse o pecado do povo. Então Deus não estava passivo lá do céu vendo o sofrimento. Ele decide vir aqui. Para quê? Para se tornar o sacrifício que nos livraria do sofrimento
eterno. E Ele se faz o sacrifício. E quando a gente se fala de sacrifício, a gente está falando de quê? Sacrifício lembra o que a vocês? Dor, sofrimento, angústia, tristeza, solidão. Isso significa sacrifício. E foi o que Deus assumiu para nos livrar do sofrimento eterno. Deus não tinha necessidade de nada. Deus não precisava deixar a sua glória. Deus não poderia ter feito tudo de novo, ter feito o homem de novo, ter feito o universo de novo, sem pecado de novo, mas Ele decidiu em resgatar o que Ele já havia criado, e para isso Ele precisava se fazer participante da nossa dor. Então Ele vem aqui, Ele assume a forma humana e se faz participante do nosso sofrimento, e Ele é o sacrifício. E sacrifício significa dor, sofrimento, aflição. E o profeta Isaías vai detalhar o que o Filho de Deus passou quando se tornou homem. Isaías 53, verso 2, a partir do verso 2. Deus estava inerte? Deus estava indiferente ao sofrimento? Não, de forma alguma. De forma alguma. Isaías 53, verso 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Está falando de Jesus, tá? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. De quem que ele está falando aqui? Jesus, né? Olha o que ele fala, ele era um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado. Alguém aqui já foi desprezado? Jesus foi desprezado. E nós não o tínhamos com estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, você está em paz? Você só está em paz porque Jesus levou sobre Ele o castigo que era nosso. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Olha ao que Deus se submeteu, se tornando um de nós. Para quê? Para nos livrar do sofrimento. E esse sofrimento que poderia ser eterno. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Isso significa dizer que Jesus recebeu no seu corpo, recebeu em si o castigo de todos nós, pecadores. Então imagina aí o maior pedófilo que existe, o maior assassino que existe, o maior pecador, transgressor que existe. Jesus recebeu o castigo dele, desses homens, nele. Por quê? Porque Deus não está indiferente ao nosso sofrimento. Deus não ignorou o nosso sofrimento. Ele agiu em nosso favor. Amém? O canhão da ira de Deus contra o pecado e o mal, Jesus apontou para si. Então, a ira de Deus estava apontada para o pecador. O que Jesus faz? Ele aponta o canhão da ira de Deus para si. E ele recebe a ira de Deus contra o pecado e contra o mal. Para quê? Para nos livrar do
sofrimento. E Jesus sofreu? Sofreu? Então Deus não está alheio, indiferente ao nosso sofrimento. Ele conhece a nossa dor, pois passou por ela. Jesus passou por tudo que nós passamos. Por quê? Ele se fez um de nós. Jesus conhece a dor do luto? Conhece a dor do luto? Conhece. João 16, 33 a 35 vai dizer que Jesus chorou pela morte de um amigo, Lázaro. Então Jesus conhece a dor do luto, ele sabe o que é, ele passou por isso. Jesus conhece a dor da traição? Conhece? Jesus foi traído por alguém que ele chamava de amigo. E a traição dói, não dói? E quando a traição é de alguém que a gente chama de amigo, dói mais, não dói? Jesus conhece a dor do abandono? Conhece? Jesus foi abandonado por seus amigos, os discípulos, no momento que ele mais difícil da vida dele. Ele foi abandonado pelos amigos. E ele também foi abandonado por Deus. Quando ele disse na cruz: Senhor, Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? Então Jesus conhece o luto. Ele sabe a dor que a gente sente do luto. Ele passou por ela. Jesus conhece a traição. Ele foi traído. Jesus conhece o abandono. Ele foi abandonado por seus amigos e por Deus. Sobre o abandono de Deus em relação a Jesus, a gente pode falar disso numa aula da escola bíblica, tá? Então, qual é a conclusão disso tudo? Deus não está passivo, de braços cruzados, só assistindo o nosso sofrimento. Ele está conosco. Ele conhece as nossas dores, pois Ele se fez participante delas. Então você não pode falar para Deus: Senhor, o Senhor não está vendo eu sofrer? Eu não posso falar isso para Deus, porque Deus, Ele foi tão amoroso por nós, que Ele se fez um de nós e sofreu no nosso lugar. Então não tem ninguém que conhece mais de sofrimento do que o próprio Jesus. Ele conhece o nosso sofrimento e Ele diz para nós. É por isso que eu li aquele texto que a gente abriu aqui, essa pregação. Jesus disse que nós nesse mundo, nós teríamos aflições. Ele está falando: vocês vão ter aflições, porque eu sei o que é aflição, eu passei por elas, e vocês terão essas aflições. Porém, vocês tenham ânimo. Tenham ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. E como que Ele venceu o mundo? Morrendo, sofrendo, crucificado numa cruz. Então Ele está dizendo para nós que nós teremos sofrimento. O sofrimento vai vir em qualquer momento, vai bater na nossa porta. Porém, as palavras de Jesus para nós tenham bom ânimo, porque o que vocês passaram, eu passei, e eu vou ajudar vocês a passar também, porque eu venci o mundo. A tua dor é o luto? Eu passei por ela, eu te consolo. A tua dor é o abandono? Eu fui abandonado, mas eu não abandono vocês. A tua dor é a traição? Eu fui traído. Jesus dizendo: mas nunca eu vou trair vocês. Vocês vão virar as costas para mim, mas eu nunca vou virar as costas para vocês. O momento que vocês voltarem, eu estarei aqui esperando. Amém? É por isso que Ele diz: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E vocês também vão vencer. Vocês precisam ter ânimo. E por Ele ter vencido o mundo, é que Ele pode nos fazer essa promessa aqui. Olha essa promessa. Apocalipse capítulo 21, verso 1 a 4. Quero que vocês abram. Faço questão que vocês abram. Ele venceu o mundo. Ele venceu. Ele foi humilhado. Ele foi massacrado. Ele foi esmagado. Mas Ele venceu. Para quê? Para poder nos fazer essa promessa, que está em Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1. Olha o que Ele promete para nós. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva,
adornada para seu marido, ouviram uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Vai chegar um momento, irmãos, que tudo que nós estamos passando, que todo o sofrimento não vai mais existir. Nós não vamos mais ter que sofrer com a perda de alguém que a gente ama. Nós não mais sofreremos ao ver alguém que a gente estima que está próximo sofrendo. A dor não vai mais existir, a morte não vai mais existir, porque esse sempre foi o plano de Deus. E Ele, pelo que Ele fez, pelo sofrimento que Ele passou, Ele nos garante que o nosso sofrimento vai chegar ao fim. Então, eu termino essa reflexão usando as palavras do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo era alguém entendido no sofrimento. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Eu termino isso aqui falando com essas palavras de Paulo aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 em diante. Diz assim: por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, quer dizer, está falando do nosso corpo físico. O nosso corpo físico, ele está sujeito aí a doenças, enfermidades. Mas ainda que ele esteja morrendo, nosso exterior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições, o quê? Aflições pequenas e momentâneas. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não pode se ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Olha o que o apóstolo Paulo diz: as nossas aflições que nós passamos hoje são pequenas e momentâneas, porque aquilo que nos espera vai gerar em nós um peso de glória que durará para sempre. Amém? Então, quando a gente se depara com essas notícias que a gente vê desde o começo do ano, a iminência de um novo surto da doença, da Covid, as chuvas causando tantos estragos, a gente está aí na iminência de, nesse ano tem eleições, e a gente está aí numa ameaça de que tudo se transforme. Isso está causando medo em nós, e a gente se depara diante dessas coisas. A gente pode olhar para Deus e falar: o Senhor não está vendo? Ele está vendo. Ele está vendo. E Ele pode dizer para vocês: a despeito disso, eu estou com vocês. Eu conheço o teu luto, a dor do luto que você está passando. Eu passei por ela. Então vem para mim, chora para mim, chora comigo, eu choro com você, eu estou junto de vocês. Lance sobre mim as suas ansiedades, porque eu sei, eu conheço. Jesus falando para nós. Então o apóstolo Paulo, fazendo coro com o que Jesus diz que a nossa aflição, por maior que seja, é momentânea, passageira. Imagina comigo uma corda infinita. Conseguiram imaginar uma corda infinita? Conseguiram? Imagina uma corda infinita. Agora, quanto é 10 metros de uma corda infinita? É muito ou é pouco? É muito ou é pouco? Essa é a nossa vida. A nossa vida é 10 metros.
daquilo que Deus tem preparado para nós. É passageiro. O nosso sofrimento é passageiro. Vai chegar um dia que Jesus vai falar: acabou. Não tem mais morte. Até a morte vai morrer. Ah, irmãos. Jesus fala para nós, né? A palavra de Jesus para nós é essa. Vocês não têm fé, não? Eu estou no barco com vocês. O fato de eu estar no barco não quer dizer que não vem a tempestade. A tempestade vem, mas eu estou no barco. Amém? Teu sofrimento, irmão, teu sofrimento, irmã, vai passar. Vai passar. Conta para Ele. Fala para Ele: Senhor, está doendo. Está doendo demais. Me ajuda a passar. O Senhor passou, o Senhor sabe. Me ajuda. Ele vai te ajudar. A palavra dele para você é essa: tem bom ânimo. Eu venci. Você também vai vencer. Amém? Se coloque de pé, vamos orar aqui agora. Fale com Deus agora, fale com Jesus agora. Fala para Ele da sua dor. Fala para Ele daquilo que você está sentindo, dessa tristeza que você está sentindo, desse sofrimento, dessa dor por causa da doença de alguém, do sofrimento de alguém. De você olhar e não ver perspectiva. Fala que Ele vai te ajudar. Ele conhece você, Ele conhece o sofrimento, Ele vai te ajudar. Pai, nós estamos agora como igreja, Senhor. Meu Deus, nós vimos aqui pela Tua palavra que o Senhor conhece a nossa dor, o nosso sofrimento. O Senhor conhece aquilo que nós passamos, o Senhor conhece aquilo que está lá no fundo do nosso coração. Aquilo que está ali, Senhor, doendo, apertando. Aquilo que está, Senhor, machucando. O Senhor sabe. Por isso que eu te peço agora, Senhor Jesus, ajuda a gente a enfrentar isso. Ajuda a gente a passar por esse momento. De pé, Pai. Porque o Senhor sabe, o Senhor passou pelas nossas aflições. O Senhor conhece as nossas dores. Então eu peço que o Teu Espírito agora console nós. Console, nos ajude, nos sustente na nossa dor. Nos ajude para que a gente possa passar com a fé que nós precisamos. Em saber que a despeito de qualquer coisa, o Senhor está conosco. O Senhor está nos ajudando. O Senhor está nos sustentando. Ajuda-nos, Senhor, a confiar mais em Ti. A confiar que o Senhor, saber que o Senhor está no controle. Que o Senhor, a despeito da situação, por mais difícil que seja, o Senhor está no controle. E o que o Senhor permite é do nosso tempo, por mais que nós não entendamos isso. Ajuda a Tua igreja, Pai. Ajuda a Tua igreja a vencer. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, nós vamos louvar aqui, louvor. A gente falou da história de Jó aqui, né? Satanás foi até Deus acusar Jó do que a gente falou aqui. E Jó, no momento, ao receber as piores notícias que um ser humano pode receber, Jó recebeu as piores notícias que um ser humano pode receber. Perdeu tudo, inclusive os filhos. E no momento que ele recebe essa notícia, desse sofrimento sem tamanho, o que ele faz? Ele se prostra e adora a Deus. Eu imagino Satanás lá diante de Deus, quando a notícia vem que os filhos dele, todos os filhos deles morreram. Eu imagino Satanás lá diante de Deus. Agora ele blasfema, agora ele vai blasfemar, agora ele vai cuspir no teu rosto, Deus. E no momento que Jó recebe essa notícia, ele se prostra e adora a Deus. Quebrou o argumento de Satanás. Diante do sofrimento, quando o crente adora a Deus, Satanás mete o